Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. A honra, a glória, a louvor, a adoração ao nosso Deus, para todo sempre, ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, na unção e na direção do Espírito Santo de Deus, irmãos. Que o Espírito Santo esteja nos guiando a um caminho de santidade e da verdadeira adoração. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando, irmãos. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Prepara-te, porque o Senhor Jesus está voltando. Entregue a tua vida ao Senhor, depressa. Amém? A leitura de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então nós não podemos estar debaixo do mesmo jugo das pessoas que não são servos de Deus. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então, se nós somos servos de Deus, não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, não podemos nos misturar. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nós estamos no meio deles, mas nós não pertencemos à vida da forma como eles levam, porque eles levam a vida sem esperança, eles levam a vida desfrutando os frutos da carne, dos prazeres da carne, sem uma vida de santidade, sem o conhecimento pleno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Então, nós não podemos nos prender a um jugo desigual com eles, entendeu? Nós primeiro devemos condenar aquilo que a Bíblia diz que é pecado e pregar a eles para que se arrependam e que conheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou seja, que concórdia, que comunhão tem o Senhor Jesus com Belial, que é um deus pagão da maldade, né? Que é um dos anjos caídos que foi expulso do céu pelo Senhor Jesus e por Deus. Que comunhão o Senhor Jesus tem com eles? Nenhuma. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então nós podemos ser amigos do pessoal do mundo? Podemos, mas nós temos que saber discernir até que ponto nós podemos ser, para que não entremos em jugo desigual com eles. Amém? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Por exemplo, é amigo de alguém que frequenta esses lugares que tem idolatria, imagens de escultura. Nós podemos participar junto? Não. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Nós habita o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, irmãos. E nós somos o templo do Deus vivente, o único verdadeiro Deus, o Pai do Senhor Jesus. Amém? Então, dentro de nós ele habita. Glória a Deus. Então, tem até uma frase que eu estava pensando nela, que as pessoas perseguem os servos de Deus. Aí eu estava pensando, pessoas perseguem, fazem maldade, inventam mentiras, só que eles esquecem que Deus habita dentro do servo. Existe Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus que habita dentro de mim. Então aquele que vem pôr a mão em mim está tocando no Deus que eu sirvo, que habita em mim. Vai tomar uma cepada muito grande. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha essa palavra, que palavra maravilhosa, irmãos. Glória a Deus. Então, o Senhor nosso Deus, ele disse isso: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E nós somos o templo do Senhor Jesus e o templo do Espírito Santo. Então nós temos que andar em comunhão com Deus, com a palavra de Deus habitando em nós. Amém? Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Então Deus mandou a gente sair do meio deles na comunhão com as trevas. Não podemos ter. Podemos ter amigos que são do mundo? Podemos. Podemos almoçar com eles na casa deles, podem almoçar na nossa casa, podemos sair juntos para um restaurante para bater papo, fazer amizade. Podemos. Mas nunca na idolatria deles, nunca misturando com os deuses deles. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Aquilo que foi imundo, não toqueis.
e eu vos receberei. E eu serei para vós Pai. Olha o que Deus diz, irmão, para nós. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória, a louvor, a adoração, que Ele nos recebe como filhos, irmãos. E Ele cuida de nós. Glória a Deus. E cuida mesmo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, se nós temos tais promessas de Deus, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do Espírito, que nós sejamos purificados pelo nosso Deus, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Nós temos que aperfeiçoar a nossa santificação no Espírito Santo de Deus, que Ele quem nos purifica, que nos aperfeiçoa, no Senhor Jesus, que nos santifica no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações. Então, que nós possamos estarmos pregando e levando a palavra de Deus àquelas pessoas que estão perdidos, para que eles recebam no coração a palavra que vem do Senhor, que recebam no coração o Espírito Santo de Deus, que recebam o Senhor Jesus, Filho de Deus. A ninguém agravamos ou provocamos, a ninguém corrompemos, também não estragamos ninguém. De ninguém buscamos o nosso proveito, não buscamos tirar nosso interesse próprio, as coisas que nos beneficiam. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que está em nossos corações para juntamente morrer e viver. Então, nós devemos estar juntos, irmãos, para pregar a palavra de Deus, para ganhar almas para o Senhor Jesus, para fazer a vontade de Deus, para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar o Espírito Santo de Deus, para o Espírito Santo de Deus salvar estas pessoas. Amém? Através do conhecimento e da confissão do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida de cada um de nós. Glória a Deus. Então Paulo diz: não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Então nós ganhamos almas para o Senhor Jesus, carregamos essas pessoas no nosso coração para juntamente com eles morrermos ou vivermos na palavra de Deus, ganhando almas para o Senhor Jesus. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Então quando ele fala, grande é a minha ousadia, porque eu falo abertamente do Senhor Jesus e da palavra de Deus. E grande é a minha glória a respeito de vós, porque fui eu que ganhei vocês para o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que teremos galardões quando ganhamos almas para o Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Até na tribulação ele tinha alegria, porque ele sabia o fruto do qual Deus o havia usado para dar. Qual fruto? Almas que se converteram ao Senhor Jesus pela pregação do apóstolo Paulo. Então, meu irmão, o Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, pagou o preço pelos nossos pecados e pelas nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele levou sobre si. O véu do templo que nos separava de Deus foi rasgado de alto a baixo, e nós temos o direito agora de entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus, o Deus Altíssimo. O Senhor Jesus disse: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta. Quando a gente vai entrar, orar, entra no quarto e fecha a porta, nesse momento, meu irmão, nós oramos e chegamos diante do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa maravilhosa, irmão. E Ele olha para nós e diz assim, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. E qual a nossa parte? O que a gente deve fazer para ter esse direito de sermos chamados filhos de Deus? Aí que eu vou te explicar agora. O Senhor Jesus disse assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então Jesus disse ainda mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que nós devemos fazer? Ir a Deus pelo Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu vou te ensinar a fazer essa oração agora. Para o que você estiver fazendo agora, e repete comigo essa oração aí. Agora. Repete agora comigo aí. Senhor Jesus,
Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Entra no meu coração, Senhor, e faz morada em mim. Que o Teu Espírito Santo habite em mim, more em mim, viva dentro de mim e guarde em mim a Tua palavra para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe como Teu servo, como Teu filho, Senhor Deus, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Você fez a melhor coisa da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Irmão, Deus abençoe cada um que ouvir essa pregação. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. Entra aí no YouTube, segue e compartilha as pregações e vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, irmão, seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém.